Boa noite, gente. Agora de novo gravando. Estamos aqui para fazer o nosso encontro fraterno do projeto Meu Momento do mês de fevereiro. E eu queria, na verdade, agradecer muito vocês por terem entendido o nosso desespero, mas na verdade depois eu até falei para o Dudu que a gente não precisava ter tido tanto desespero de ficar o dia todo fora, de passar o veneno no mesmo dia e tal, mas é que o medo foi tão grande, né, de alguém ser picado ou algo assim, que aí ele saiu resolvendo, e aí eu falei, o que eu vou fazer agora com a aula, né, porque eu não sabia que horas eu ia poder entrar de novo, e também se ficar o dia inteiro assim na rua, em outros lugares, como é que eu ia estar à noite também, né? E ele também não ia saber como é que ia estar à noite. A gente acabou indo numa tia dele, mas foi bom porque ele deitou e descansou e tal. Então, na verdade, no final das contas, não precisava eu ter desfeito a aula para quinta, mas como eu já tinha feito, daí eu falei, não, agora então. Mas eu queria agradecer vocês por esse carinho. Olha, chegou a Clélia. Então, nós temos a Camila, a irmã Ana Maria. Ó, tô fazendo chamada aqui, ó. Eu vou pegar quem não se apresentou ainda. A Camila, a Clélia. Oi, Clélia. A Fernanda. A Adriana. Oxe, quem que tá esquecendo? A irmã. 1, 2, 3, 4, 5. 6 comigo, quero dar presença para mim também. Eu tô ficando já meio doidinha, vocês viram, né? Oi, Clélia, tudo bom, amor? Tá desligado o seu áudio. Deixa eu ver de vocês que estão aqui. A única pessoinha que chegou até agora que não se apresentou foi a Fernanda. Fernanda, você está num lugar aí que pode se apresentar ou não dá? É só digitado hoje mesmo. Agora tô te ouvindo, Clélia. Agora pode falar. Tá tudo bem aí? Pois é, eu tô com calor que eu tô meio mal de tanto calor que tá aqui. Acho que é muitos dias de calor, a gente começa a ficar. Sim, e o calor do sul, na minha opinião, é pior do que qualquer outro, porque ele é um calor de 40 graus, sei lá, abafado. Parece seco, né, Sil? Acho que é isso. Não sei, aqui é seco em Brasília, eu não me sinto tão mal, que nem eu me sinto aí, eu acho. Então não sei. Eu sei que aí eu me sentia mal também, assim, era de morrer. A Dadri, linda! Oi. Agora ela apareceu, toda linda. Estou aqui me ajeitando. Mudei um pouquinho o meu cantinho. Aí acho que para as lives ficou um pouquinho meio escuro. Para vocês me enxergarem. Mas dá para te ver tranquilo, viu? Agora, tu achou escuro da outra vez ou agora? Agora, na verdade, eu mudei todos os móveis ontem. Eu não tô achando escuro, não. Eu consigo te ver bem normal. Acho que eu tô meio ceguinha mesmo. eu que não tô me enxergando direito. Ai, meus amores, muito bom que vocês estão aqui. Vamos começar o nosso bate-papo. Daqui a Fernanda está ocupada, mas depois que ela tirar um minutinho, aí ela vai se apresentar, porque quem já se apresentou no outro vídeo, daí eu não vou falar de novo, né? Mas quem vier para os próximos e não tiver se apresentado, eu vou fazer se apresentar. Queria agradecer demais a presença, demais que vocês estão fazendo as atividades, vendo os vídeos, né? Tentando aí, né, com esforço de participar, que eu acho muito legal, muito bacana. Não esqueçam de me mostrar os cadernos volta e meia, que eu gosto de ver. Não é obrigado, não vou dar
Nota não, vou dar lá um X estrelinha. Eu posso dar uma estrelinha virtual para você. Como é que faz, Sil, no privado, lá no teu, ou aí no grupo mesmo? Como é Aonde que... você... Não, como Onde você se quiser. sentir à vontade, como quiser. Se você não tiver vergonha de mostrar lá no grupo para todo mundo ver, pode fazer um videozinho e mostrar, né? É que eu nunca tentei fazer vídeo. Vou tentar, vamos ver se eu uma consigo. foto, ou também aqui, né? Se quiser mostrar depois na câmera um pouquinho. Mas eu, de repente, acho que não dá para ver direito. Sim, daí não dá para ver muito bem, verdade. É? Mas se for um videozinho, uma foto, de repente, só para... Vou tentar fazer videozinho. Uma dessa... Ai, ai. Bom, vamos começar pelo seguinte. Na outra aula, a gente falou mais do projeto em si. Aula não, no outro encontro, né? A gente falou mais do projeto em si, se apresentou e tal, a turma, né? Tinha pessoas novas. Mas hoje eu quero que a gente converse um pouco, né? Pelo menos um pouco, sobre o que foi estudado, sobre o que eu trouxe nos vídeos, né? Eu achei engraçado que a Fernanda falou no último vídeo. Fernanda, já pode falar já? Ela levantou a mão. Oiê! Oi, gente. Desculpa. Vocês estão me ouvindo? Eu estou de fone. É porque não sei porque eu tiro o fone e fica bem baixinho para mim. Então eu tenho ouvido de fone. E desculpa, porque essa horário é muito complicado para mim. Eu estava adiantando a janta, porque eu tenho que ir dar o banho do Rafa. Então, normalmente eu estou ouvindo, mas não consigo estar sentadinha. Não sei quem foi que falou assim, eu perdi um tempo, 20 minutos aqui na poltrona. Eu pensando, inveja não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Queria estar na poltrona sentadinha também. Mas essa hora é correria, sim. E aí você falou de apresentação, o que vocês falaram sobre? Não, na apresentação era só para dizer o seu nome, de onde você é, Oi, Rafa! Querido. E um pouco do projeto, até também você que conheceu o projeto o ano passado e agora, se tu quiser aproveitar e dizer algo, tipo, do formato, se você achou que perdeu muito, ou que está tudo bem e tal, aí queria, se quiser aproveitar, daí já pode também. Então, tá bom. Então, assim, eu sou Fernanda, tenho 42 anos, sou arquiteta, mãe do Rafinha, de 3 anos e meio. E eu cheguei no canal da Phil por causa do Bible Journey, que foi uma coisa pela qual me interessei. E aí, em seguida, fiz o curso, comecei a acompanhar os vídeos e aí fiquei sabendo do projeto no meu momento. Eu já falei aqui uma outra situação que foi muito interessante para mim, porque veio de encontro com uma coisa que eu estava buscando fazer, que era mais esse tempo, assim, do estudo bíblico, do devocional, né? E era uma coisa que eu queria retomar, até porque, assim, eu sempre fui muito... Era praticante, né, de ir na igreja e tal, e aí depois com o Rafa, a pandemia, as coisas complicaram um pouco, e eu comecei a sentir... Mas, assim, não só ir à igreja, mas aprofundar mesmo no estudo bíblico, né? Na leitura bíblica. Então, assim, eu ainda estou fazendo a leitura corrida da Bíblia, mas achei muito legal essa coisa do estudo. Daí eu comecei a acompanhar as lives reflexivas também, né? Comecei a voltar e eu nunca consigo assistir ao vivo, mas eu assisto sempre depois. E aí surgiu o projeto Meu Momento, e eu falei, pô, legal, porque realmente o meu momento, né, tá buscando essa oportunidade, e aí aconteceu. E para mim, assim, eu já colhi, né, bons frutos que eu consegui consolidar alguns hábitos, né. Inclusive, cabe aqui dizer que por causa dessa questão dos planners, esses vídeos que a Sil faz, a Camila faz, assim, eu tenho colhido muitos bons frutos na medição das atividades que eu me propus a fazer, em todas as esferas, né? Desde as atividades pessoais, de trabalho e tal, através dessas
acompanhamento dessas medições, né? E um dos meus propósitos, como comentei com a Sil, era a questão da gratidão diária, né? E hoje é um hábito totalmente consolidado para mim, né? Eu posso deixar de fazer algumas coisas no dia, mas o apontamento da gratidão eu vou fazer, a oração diária eu também sempre faço, né? Comentei com a Sil também que assim, eu tenho uma criação católica, né? Sou praticante católico, mas eu tenho uma coisa bastante comum. Eu sempre fiz devocionais evangélicos, né? E tenho uma simpatia imensa por Chico Xavier. Então, normalmente essas orações que a Sil coloca são muito potentes para mim, assim, conversam muito comigo. Então, eu gosto muito, me sinto muito bem fazendo a oração diária. Então, eu acho que esses foram os principais atos, assim, que eu consegui consolidar dessa atividade, né? Eu também faço as minhas leituras bíblicas diárias e faço um devocional. Então, eu faço aquele café com Deus Pai, realmente tenho me comprometido a tomar o meu café da manhã, fazendo essa reflexão, né? E gosto muito das lives reflexivas e muito dessa questão da gente estudar um capítulo mais aprofundado e inteiro, né? Eu acho que eu ainda estou pecando um pouco sobre as nossas atividades semanais, assim, porque a gente entra, às vezes, meio na loucura da semana, né? E a semana passa e eu falo, nossa, eu não prestei atenção nisso direito. Aí você reflete, fala assim, olha, isso aqui já não deu certo, aquilo ali também não deu muito, nisso aqui fui bem, né? Mas eu, assim, ainda não consigo fazer essa medição tanto quanto eu gostaria. Então, por exemplo, desde esse mês, porque em janeiro eu estava de férias, então também não consegui participar do primeiro encontro, foi uma parte mais conturbada, mas essa semana eu já estou me policiando para assim que eu faço a aula, eu anoto as 3 atividades da semana na agenda. Boa. Então, toda vez que eu movimento a agenda no dia a dia, eu vejo lá grifado de vermelho, então isso está me ajudando a me lembrar mais dessas tarefas e acabar não passando por elas mais desapercebidas, né? Mas, assim, infelizmente, a gente é engolido pelas tarefas diárias, né? Mas, assim, eu acho que o meu ganho principal, além da gratidão, que eu acho muito importante, eu percebo que, assim, tem um clique, sabe? Quando você gera um comportamento, imediatamente você... Alguém comentou e parece que a Sil está puxando a minha orelha. Sempre fico puxando a sua orelha. Assim. Você já percebe que, tipo, isso aqui, já falei. Vamos recomeçar, entendeu? Então, assim, eu acho que falhar vamos mesmo, porque são falhos humanos, e meio que a gente está aqui para isso mesmo. Mas essa percepção, né, e o recomeço. Então, assim, amanhã eu vou ser melhor. Amanhã eu vou ser melhor. Amanhã eu vou tentar fazer de outra maneira, né? Então, por exemplo, eu percebo assim, eu tenho tentado ficar mais calma, ser uma pessoa mais paciente, né? Eu gosto muito de fazer yoga, estou tentando voltar com esse hábito, porque é uma coisa que me faz bem, eu me sinto menos estressada, consigo lidar melhor com as coisas do dia a dia. Mas, assim, hoje eu já percebo claramente quando eu saí da casinha, falei, nossa, isso aqui eu dei uma descontrolada, devia ter agido dessa maneira. Então, eu acho que o principal está na sua autoanálise, né? Na sua capacidade de perceber o seu erro e ter a humildade de saber que amanhã você vai começar de novo, vai errar de novo e vida que segue. Né? Então, assim, para mim tem sido muito importante e eu também já senti isso em outras situações, que assim, não só como a gente acabou se conhecendo e se tendo afinidades em outros grupos, né, como na comunidade, nos cursos da DIU e tal, a gente realmente formou um grupo sólido, né, de pessoas com o propósito de ser pessoas melhores, né. Então, eu acho que isso tem sido muito importante para mim. Legal. Mas como é importante perceber já, né? Isso é uma coisa que talvez a gente não tinha antes, né?
porque os dias são corridos, os dias passam, mas a gente acaba nem percebendo as atitudes que anda tomando, as respostas que anda dando e tal, né? E o fato de você estar percebendo e estar... Ai, amanhã eu tenho que começar de novo, mas é assim mesmo, né? É assim que a gente evolui, né? E o mais importante mesmo é estar percebendo o quanto isso não é fácil, né? Não é fácil a gente perceber que está errando, perceber que está, né, tendo, sei lá, um exagero em algum determinado assunto, né? E daí, numa determinada resposta para alguém, e que aí acaba nos afastando do objetivo ali principal de sermos cristãos, praticar realmente, né, o que Jesus ensina para a gente. E aí acaba que vai passando, a gente nem percebe, né? Então, quando está percebendo, para mim já é um ganho assim fantástico. Eu acho muito bacana. Mas que bom, querida. Obrigada por ter se apresentado. Eu sei que você está corrida aí, né? Se tu precisar fechar a câmera, essas coisas, eu entendo, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente estudou esse mês, né? Na verdade, eu achei que a gente andou bastante, né? Porque quando fala em vídeo é diferente, né? Eu achei diferente falar em vídeo. Apesar de ser 1 hora também, praticamente, né? Mas, como era nos encontros antes, mas a gente anda bastante, assim, consegue andar bastante. Aí foi um capítulo por gravação, né? Por explanação. E aí, não é todo mundo que está deixando comentário lá para eu saber que assistiram a aula. Por exemplo, Dri, você assistiu alguma aula lá? Porque eu acho que você não comentou, ou só comentou em uma, né? Deixa eu te perguntar aqui, já que você está aqui. Eu? Tu assistiu todas as gravações? Todas. Ah. Mais de uma vez. E eu coloquei assim, no dia, na segunda, que para mim eu acho que é o dia que assim que meu corpo tá destruído. Nossa. É o dia assim que eu tô só o pó da rabiola. E na segunda-feira, gente, tem muita louça para lavar na minha casa. É um Deus nos acuda. Tanto de travessa, negócio de churrasqueira, e quando vem tudo as noras no domingo, fica tudo para segunda. Então, o seu vídeo, assim, caiu como uma luva no domingo, que aí eu assisto na segunda. Aí ela falou, eu coloquei até um suporte na minha pia. Aí coloquei lá, é a hora que eu assisto. Aí depois eu vou comentar e acaba passando. Não, mas que bom que tá conseguindo acompanhar, então, né? Porque a minha dúvida era essa, né? Pelo menos para te perguntar. E a hora de lavar louça, para mim, que antes era uma tortura, para mim ficou bem mais leve. E eu assisto e nem vejo a hora. Não reclamo mais de areia panela. Gostei dessa, hein? Ai, gostei. Ó, viu? Tô ajudando a não reclamar, tá vendo? Não, eu lavava louça na base da murmuração. Eu murmurava do começo ao fim. Eu ameaçava que eu ia parar de comprar copo, que ia virar tudo descartável. Porque realmente a louça, gente, é a coisa assim, que eu não gosto. E esses dias uma amiga minha falou para mim, Dri, não é para você reclamar, você devia agradecer. Porque você olhar para sua pia e dizer assim, com tão pouco, você conseguiu alimentar tanta gente. Tem dia que eu falo assim, eu falei, meu Deus, falo pro meu marido, não vai dar. Essa comida não vai dar, o povo tá chegando. Aí passa um amigo do meu marido, ele, vem aqui, come um pouquinho, faz um pratinho. Não pode passar ninguém aqui fora. Ele fica até com o portão aberto. Não, vem aqui, não, come só um pouquinho. Eu falo, meu Deus do céu, não vai dar. Lá vai eu pra cozinha de novo, vou ter que fazer um pouquinho mais de arroz, porque não vai dar. E de repente come um monte de gente. E ela fala assim, viu, aquela louça que você tá lavando era para você agradecer a Deus, parar de reclamar, porque você tem para servir. É porque você alimentou sua família, alimentou seus amigos,
e alimenta, às vezes, os seus vizinhos. Para de reclamar. Aí eu falo dela, não, eu vou botar alguma coisa boa para mim assistir e eu vou parar de murmurar. E as suas lives de domingo têm me salvado bastante. Parei com isso. Não tá perfeito, mas diminui bastante. Ah, mas que bom. Realmente é uma mudança, até esse exemplo da questão do murmurar é uma visão que é um trabalho que a gente tem que fazer na vida da gente diária, né? De quando a gente reclama muito, né? A gente reclama de muita coisa, sei lá, de pegar o ônibus, de se está chovendo, a gente reclama, se está sol demais, a gente reclama. De pegar um ônibus, a gente reclama, de pegar a carona, a gente reclama. Então, assim, é comum, nós todos reclamamos também, né? E o bacana é fazer esse exercício de aos poucos e vendo, não, mas peraí, né? Vamos diminuir, né? Ah, não, mas graças a Deus que eu tenho carona para ir, graças a Deus que choveu, porque daí as minhas plantinhas não vão morrer secas, né? Ah, graças a Deus que saiu o sol, daí o atoleiro aqui de baixo que estava dando aqui em casa está melhorando. Ai, ai. Ó, a Fernanda disse assim, ó, eu vou para parar de reclamar do serviço doméstico, ela tem que evoluir um pouco mais, mas é o caminho, é isso aí, é o caminho. Realmente o serviço doméstico, eu digo que é um teste, assim, que não é fácil, porque tu termina de lavar a louça ali, sei lá, serviu o almoço, todo mundo comeu, legal, lavei a louça, guardei. Aí quando tu acaba ali, não é aquela hora exata de tomar um cafezinho, para mim, é um cafezinho, depois disso é perfeito. Aí vai lá e toma um cafezinho, aí suja o bule, o negócio que passa o café, as xícaras e tal. Aí tá. Aí tu lava isso, quando tu termina de lavar isso, já tá na hora do lanchinho da tarde, né? Aí o Dudu quer uma fruta, quer não sei o quê. Gente, a louça não acaba nunca. É uma coisa assim que nem roupa também, né? Então, realmente é uma coisa que a gente tem que evoluir bastante. Mas são nessas pequenas coisas que a gente vai vendo essa questão de pensar um pouco, né, em reclamar menos, em tomar atitudes na prática, né, de o que a gente pode fazer para melhorar ali aquela energia naquele momento, né? A gente pode levar para o nosso trabalho, para o nosso estudo, sei lá, esse tipo de atitudes. Então, a gente aprende também mais coisas com esse esforço. Mas legal, bem legal, Dri. Que bom que, pelo menos, né, é um momento que você escuta, porque eu já falo devagar, já é 1 hora falando, aí eu fico pensando assim, acho que o povo deve querer que tivesse o 5x ali, porque se bota no 2x ainda dá para entender, porque eu falo muito devagar, né? Às vezes eu me escuto, eu falo, ai meu Deus, mas eu não consigo, já tentei de tudo, tentar falar mais rápido, não consigo, eu tenho que falar do meu jeito, porque senão me perco, se eu ficar me forçando, daí eu me perco, não dá. Mas aí... é bom o seu tom de voz, porque traz aquela calma, é hora que a gente relaxa, e a gente começa a pensar, porque se a gente coloca mais rápido, a gente escuta, mas a gente não entende nada. Então é bom, porque aí isso entra na mente da gente e a gente consegue assimilar o que está escutando. Eu não consigo ver vídeo no 2x, eu sou, sei lá, não consigo. Então, se fosse algo de ensinamento, então pior ainda, aí que eu não conseguiria. Se for alguém só falando ali, sei lá, da colagem, talvez até eu coloque, mas eu não consigo. Eu tenho aversão a ver aquela coisa tudo rápido, assim, até os vídeos curtos, esses que tem de montão por aí, eu não consigo ficar assistindo, não encaixou, eu sou das antigas. Sou das antigas. Que nem diz a Fernanda aqui, o mundo já está muito rápido, muito corrido, muito com pressa, né? A gente precisa dar aquela freada, aquela, né, desacelerada, né? Eu queria saber uma pergunta mais geral, assim, tem algo dos vídeos desse mês que alguma de vocês ficou com a pulga atrás da orelha, ou que não entendeu direito, ou que tem, assim, alguma pergunta para trazer para a gente conversar? Assim, alguém ficou com alguma dificuldade, né, de algum entendimento, não concordou comigo em algum ponto de vista que eu fale?
coloquei aqui, deixa eu... Ô, Sil, fora Mateus 19, se for falada na nossa cabeça? Eu tô tonta até agora. Teve tanto assunto, eu falei, eu preciso ver essa aula 3 vezes. Tinha muito assunto. Mateus 19, eu não consegui administrar. Aquele comentário do Mateus 19 caiu até para mim, assim, como uma luva. Eu digo, meu Deus, eu juro que eu terminei, eu estava tonta. Assim, eu digo, ai, meu Deus, será que saiu direito essa aula? Essa explanação, né? É muita coisa junta mesmo ali, né? É um capítulo muito rico mesmo. Mas uma das coisas que Mateus 19 tem é o tal do acalma, né? Acalma, espera, faz sempre o melhor que pode, né? Com o máximo de calma que a gente puder trazer, né? Para o nosso dia a dia, né? Eu estava vendo, né, nessa questão do Mateus 19, aquela frase que eu acabei fazendo o verse journal, né, que eu fiz o lettering ali, de que para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Isso me impactou muito, porque eu não fiquei... É engraçado, né, que eu nunca escondi de vocês, que eu não li a Bíblia inteira, assim, sequenciada, né? Eu já estudei muito ela, anos e anos, mas sempre pedaços, leituras, devocionais, né? Cursos, e assim, ler parelhinha toda, eu ainda não li ela, né? Inteira. Então, tem coisas que aparecem para mim que são novas, assim, né? Frases diferentes do que eu já tinha percepção, e também eu também não sei tudo de cor, né? Capaz de eu já ter lido, mas daí acaba não lembrando. Mas essa frase, esse versículo do que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, eu fiquei impactada, né? Porque a gente pensa assim, então a gente quer falar contra essa frase. Eu acho que a nossa razão quer dizer, não, mas se para Deus tudo é possível, então o homem também é possível, porque ele vai se firmar em Deus e vai conseguir. Né? A gente pega o português ali, né? E quer, tipo, eu mesma senti essa, já te passo, tá, Camila? Eu mesma senti essa questão, mas então, se para Deus tudo é possível, eu vou me agarrar em Deus e vai ser possível. Sim, vai ser, mas o que está dizendo que para o homem é impossível é que viver como ser mundano, né, que a maioria deste mundo vive. Ai, gente, é difícil, porque quando a gente fala assim, parece que está falando mal das pessoas, mas não é só porque, para diferenciar, né, que a gente tenha o modo de viver do ser humano, que às vezes a gente até é cobrado a ser assim, é o tal do efeito manada, né? Daí eu fico lembrando, dizendo, mas vocês, é que nem a mãe de vocês dizia, vocês não são todo mundo, então vamos, né, vamos fazer junto com Deus, que com Deus tudo é possível, né? Mas eu fiquei com essa frase, assim, muito presente essa semana, até para mim mesmo, para a vida, para o dia a dia, né? Um monte de dificuldades, um monte de probleminhas, um atrás do outro, de todo que é tipo de coisa, é de saúde, é de dinheiro, é de animal peçonhento, é carro estragando, é pia entupindo, sabe, tudo assim, de tudo que é tipo de assunto, e que vem mesmo para testar a tua tolerância, a tua paciência, a tua resiliência diante da vida mesmo, né? E então, com Deus é possível, sim, a gente passar por um turbilhão de problemas sem cair, digamos assim, né? Pode falar, Camila, amor. Você tinha perguntado um pouco antes sobre se a gente ficou com alguma dúvida de entendimento ou alguma pulga atrás da orelha. Aí eu parei e estava procurando aqui nas minhas anotações, que eu coloco umas bolinhas vermelhas para poder discutir depois aqui no encontro. E teve dois capítulos, 2 semanas diferentes que eu botei umas bolinhas vermelhas, porque no capítulo de Mateus 17, tem uma parte que Jesus fala, até quando terei de suportar vocês? E na sua Bíblia, a palavra usada é justamente suportar, e você trouxe a interpretação de suportar no sentido de dar suporte a alguém.
E na minha Bíblia, a palavra era aturar, não era suportar. É como se Jesus estivesse dizendo, oi, até quando eu vou ter que aturar vocês? No sentido de, poxa, estou ensinando, e cadê? Não aprende, sabe? Aí eu deixei a bolinha vermelha aqui para poder falar dessa diferença da tradução da Bíblia, que traz já uma diferença de interpretação por conta da tradução diferente. E eu penso que pode ser um pouco isso também, tipo, tô me dando, e eles continuam nadando, né? Precisa evoluir. E o segundo... Peraí, antes de tu falar o segundo. Oi, Andréia, bem-vinda, viu, querida? Sim, essa questão de interpretação por causa das traduções, a gente vai ver várias vezes, né? Realmente, poderia Jesus, então, realmente tá esgotado? Vou ter que aturar vocês quando? Poderia sim, porque ele, apesar de ser uma alma tão elevada, né, o Filho de Deus que veio aqui nos ensinar, ele estava aqui num corpo humano, o humano tem os seus defeitos. No final, lá na cruz, a gente até falou, agora eu acho que foi ano passado, mas ele lá no final, ele questiona, no finzinho, mas por que me deixaste, né? Por que deixaste isso acontecer? Ele também tinha, claro, com certeza, algumas pequenas fraquezas, poderia ser sim, né? Que fosse aturar, né? Mas engraçado que quando eu fiz a leitura e o estudo, eu entendi pelo dar suporte, né? E não de suportar, de aturar, mas a gente fica, né, naquelas questões de tradução que aí não tem muito o que fazer mesmo. É sobre essa fala, Fernanda? Também pode falar, se for dessa. Sim, vocês estão conseguindo me ouvir, que agora estou no banheiro, fazendo eco? Pode falar, estou ouvindo. Então, a Camila falou, eu me lembro de ter ficado pensando desse versículo também, né? Eu também pensei nisso, eu acho que Jesus devia estar meio cansado, assim, mas me lembrou, na verdade, do Velho Testamento, na época de travessia do deserto, Deus falava assim, mas que povo teimoso, né? Porque ele dava os ensinamentos, o povo caía, né? E aí depois, no capítulo de Juízes, que vão se levantando juízes, fala sobre um período muito grande em que era cíclico, né? O povo pecava, Deus dava uma chance, levantava um juiz, começava tudo de novo, daqui a pouco o povo pecava, caía em conduta, e levantava outro juiz, né? E assim, na verdade, é o ciclo humano, né? A gente está pecando e recomeçando, então eu tive essa impressão de que Jesus devia estar um pouco cansado mesmo do ciclo, mas também para dar suporte, né? Até porque Jesus é só amor, né? Nesse mesmo capítulo é o capítulo da transfiguração. E aí você estava falando que os discípulos se assustaram, não compreenderam, que talvez não tiveram olhos de ver, né? Eu até anotei olhos, ver com os olhos ou sentir com a alma, coloquei uma interrogação aqui. E aí você trouxe um questionamento assim, será que a gente, vendo a transfiguração de Jesus, a gente reconheceria ele? Você fez esse questionamento na explanação. E eu fiquei pensando que acho que a principal diferença entre os discípulos e a gente é que não tinha ninguém para ensinar para eles. Estava Jesus lá com eles ensinando, né, o mestre maior, mas ninguém para contar para eles uma história semelhante, era a primeira vez, era tudo novo, era tudo com eles estavam vivendo aquilo. E eu acho que talvez eu esteja sendo muito otimista, mas talvez conseguisse enxergar Jesus numa possível transfiguração, porque a gente tem esse histórico, a gente tem a Bíblia, a gente tem um manual, alguém contou para a gente que isso já aconteceu em algum momento. Então, talvez se a gente tivesse um encontro com Jesus, eu acho que alguns de nós poderiam reconhecer ele por conta disso, porque alguém já contou para a gente que isso é possível, sabe? E para os discípulos, não, eles estavam vivendo aquilo pela primeira vez, do nada a pessoa mudou, estava com uma veste branca, como num passe de mágica, então para eles poderia ser muito mais assustador do que talvez para a gente que já estamos ouvindo, lendo essa história, né?
Então, eu quis trazer um pouco isso, que, com otimismo, eu gostaria de pensar que nós aqui que estamos reunidos buscando isso, talvez se tivéssemos um encontro com Jesus, nós poderíamos reconhecê-lo em certa medida, assim. Perfeita. Acham? Eu tenho esse otimismo também, viu? Eu tenho esse otimismo também. E acho que nessa busca por ele, né, por viver, agir, né, como ele, que nos aproxima também dele, e sou otimista também. Eu acho que temos pessoas, sim, capazes, né? Mas eu até fiz a pergunta que é para a gente pensar mesmo, né? Será que a gente iria se assustar, iria ter medo, iria... Minha última bolinha rosa foi em Mateus 18, quando ele fala das crianças, quando ele fala dos pequeninos, né? E aí, na sua explanação, você trouxe o sentido de ensinar e educar as crianças, de guiar as crianças no caminho do bem e guiá-las mesmo, né? E eu fico pensando que os pequeninos aqui poderia ter uma segunda interpretação no sentido de pessoas com menos conhecimento do que nós. Então, que a gente também tem esse carinho, esse olhar para esses pequeninos diferentes, que não necessariamente são as crianças tão ingênuas, mas pessoas mesmo adultos como nós, que têm menos conhecimento em determinada área, não somente nessa área que a gente está estudando aqui, que é tentar evoluir, buscar Jesus, porque tem pessoas que têm menos evolução nisso, mas em outras áreas, porque se a gente tem um pouco mais de conhecimento que outra pessoa, a gente pode tentar trazer para essa pessoa, compartilhar com ela e talvez guiar ela nesse outro caminho, às vezes no trabalho, às vezes numa outra atividade também. Foram essas minhas bolinhas rosas. Eu queria concordar contigo nessa última. Eu, na minha cabeça, eu tenho essa informação de que os pequeninos não eram só as crianças, apesar de talvez na minha fala eu ter falado mais de crianças, eu deveria ter falado das pessoas também, com menos conhecimento. Eu até anotei, tipo assim, que não podemos fechar a criança ou nós mesmos em uma bolha de candura, porque é necessário conhecer e tal. Então, tem vários lugares aqui que eu, inclusive, anotei isso. Então, depois eu vou até me escutar para ver se eu foquei demais na criança e não falei nessa questão. Está totalmente, assim, perfeito. É isso mesmo, que claro que a criança serve ali como um exemplo ali de humildade, né, de verdade mesmo, né, e a criança, gente, eles não têm preconceito, né? É tudo bem diferente, os pequenininhos, principalmente, né? Depois que cresce, começa a crescer e ter um pouco, conviver com outras pessoas, acaba, né, tendo um pouco de diferença, mas tá certíssima mesmo, e se eu não falei, até vou pedir até desculpas, viu? Porque eu devia ter explanado melhor que não é só as crianças, né? Mas essa questão de ajudar a todos realmente pequeninos no sentido de terem menos conhecimento que nós. Eu achei que eu tinha falado, né? Mas te agradeço de ter trazido essa bolinha cor-de-rosa para a gente conversar. Bem-vinda, Kátia, que bom que você veio aqui nos encontrar. Vim só passar para matar a saudade, que eu estou entrando agora em consultoria, em mentoria de um cliente que é de empresa, um líder empresarial jovem que está substituindo o pai, que está doente, e aí, então, eu não vou poder estar com vocês, que é esse horário que ele tem disponível. Mas eu vim deixar meu beijo e minha saudade, tá? Uma hora eu consigo achar esse horário para estar com vocês. Eu vou ficar mais uns 10 minutinhos, porque é 20 horas que começa. E aí eu fico com vocês aqui um pouquinho, tá bom? Tá. Ai, mas que bom que você deu uma passadinha aqui. Morrendo de saudade. Né? Ganhar um abraço. Que bom, né? E você chegou a ver alguma explanação, Kátia? Algum dos vídeos? Não vi. Estou atrasadésima. Esse período tem sido assim, brabo para eu poder me sintonizar de novo com o mercado,
com as demandas, entendeu? A habilidade novamente de tratar depois da pandemia com o cliente virtualmente. E aí eu estou fazendo mentoria empresarial, né, para líderes e também para pessoas em desenvolvimento profissional. Então, está sendo muito bom esse retorno, sabe, Sil? Mas eu estou sentindo muita saudade das minhas artes, dos meus devocionais, que eu nem posso parar para fazer por enquanto. Eu acho que a partir de março sossega e eu volto. Tranquilo, tu sabe que é no tempo, é sempre no tempo certo. Não isso mesmo. É assim mesmo. Eu tenho... Oi, irmã, pode falar, amor. Não, é só para complementar isso que a Camila disse, que também você falou, é exatamente isso, né? Antes mesmo de terminar a fazer essa anotação, é exatamente isso que Jesus fala nesse sermão, né? Quando ele chama a atenção essa questão do escândalo aos pequeninos, e não é realmente aos próprios discípulos mesmo, mas a importância maior que Jesus também quer chamar a atenção é o contra-testemunho, né? Então, esse escândalo, que na maioria das vezes, escandalizar aqueles que não conhecem, que a nossa preocupação é o nosso contra-testemunho, né? É testemunhar. E o que ele fala também quando você comentou desse suportarei, esse suportarei é exatamente isso, né? Até quando estou com vocês e vocês não entendem? Quer dizer, essa pouca fé, sabe? Essa pouca fé daqueles que estavam seguindo. E ele sabia, né? Mas ele não, digamos, ele não pode obrigar. Ele está ali, mas deve incomodar quando você fala, e a pessoa não entende ou não quer entender, ou então quer que seja do seu jeito, mas aí a gente reporta o que o próprio pai, no início, né? Esse povo de cabeça dura, que Moisés permitiu que fosse assim, porque vocês não entendiam outro jeito, então tinha que ser desse jeito. Mas Jesus, quando veio, ele já veio para falar de outra maneira, né? Então, é sempre isso, desse suportar, né? De sabendo que a fé é muito pequena, ainda precisa muito mais. E completa, né? Dando continuidade a essa própria leitura, já no capítulo 18 disso, né? De escandalizar aos menores dos meus, né? Que na verdade são também os outros discípulos, né? Aí você fez uma pergunta que eu deixo outra pergunta. Você perguntou a respeito da gente, né? Se a gente veria. Aí eu te deixo aqui uma outra pergunta. O que diferencia o texto, a fé, vamos botar assim, a fé do apóstolo João dos outros apóstolos? Porque João nunca duvidou. Ele mesmo, no próprio Evangelho, a gente está em Mateus, né? Ele vai dizer, o discípulo que viu e creu. Ele nunca teve dúvida. E eles eram tudo apóstolos. O que difere disso, né, que você falou, se Jesus, será que a gente reconheceria, né? Aí depois, né, falando daquele tempo, realmente, já era algo que estava acontecendo, e a gente já tem. E Jesus mesmo fala, não, felizes aqueles que me reconhecerão sem nunca me ver. É o que acontece, né? Mas porque é o Espírito Santo que toca. Se o Espírito Santo não tocar, a gente nunca vai reconhecê-lo. Isso, eu acho que você está falando no sentido de reconhecê-lo como ele vindo mesmo, né? Jesus vindo. Porque ele vem todos os dias, né? A presença de todos nós, ele está sempre. Mas aí eu deixo essa pergunta. O que difere a fé de João para a fé dos outros se todos eram apóstolos? João nunca duvidou. E eles tiveram a mesma experiência, né? Entendeu? É só isso, só me chamou a atenção. Me chamou a atenção. Por isso eu compartilho. É interessante mesmo a gente pensar nisso. A gente falando dos apóstolos, eles viveram ao mesmo tempo, tiveram a mesma experiência, alguns duvidaram e João não duvidou, né? E isso é hoje em dia também. Alguns de nós têm uma fé grande, real, acredita, né? E outros, assim, só que a gente não sabe a quantidade de conhecimento que a pessoa teve, né? Ali para comparar, porque lá nos apóstolos
é mais fácil porque eles viveram a mesma época e os mesmos exemplos, né? Mas realmente é uma questão espiritual, digamos assim, de que nem a irmã falou, é o Espírito Santo, é Deus mesmo, né, que toca o coração e que faz a gente se sentir bem. Porque, sim, Jesus, ele está entre nós o tempo inteiro, eu sempre falo isso, né, que onde um ou mais de nós, né, até a gente falou sobre isso esses dias, né, estiver em nome dele, a gente vai ter ele perto de nós. E eu até costumo dizer que ele não vai vir mais fisicamente, né, que existem algumas instituições religiosas que aguardam ele vir fisicamente de novo e tal, e eu digo, não, ele já está aqui, vocês estão vendo que ele está aqui do nosso lado, ele deixou os ensinamentos, né, ele não, eu não veria mais essa pergunta como sendo fisicamente mesmo, né, mas como é difícil a gente ter essa fé que tem aqui também do grão da mostarda, né, que moveria montanhas, eu acho que é agora no 18, não, no 17, que a gente fala da questão do grão de mostarda, né? Gente, a nossa fé é muito pequena e eu vejo em mim também. Eu vou dar, já te passo a palavra, Fernanda. Eu vejo em mim. Eu que sou uma pessoa que estudo há um tempo já, que faço esse trabalho de mais de 2 anos e meio com as lives, e agora o nosso grupo do meu momento, tudo, eu me esforço muito mesmo, sabe? Tanto de estudar, de ser exemplo, quanto de falar. E eu tenho fé, né? Só que a minha fé é tão pequena, gente, que esses dias eu digo, meu Deus do céu, né? Com todo esse esforço, eu ainda identifiquei a minha fé como pequena. Que eu tive que ser quase como Jó, digamos assim, não tanto, né? Mas quase como Jó. Que eu só acreditei numa coisa vendo. Mas eu tinha dentro de mim um sentimento de que estava tudo bem. Por exemplo, o Eduardo já passou da metade do tratamento, então tinha que fazer exames de imagem. Foi feito há 2 semanas atrás. E aí, eu dentro de mim, eu tinha, assim, a fé que estava tudo bem, que não tinha voltado nada, que estava funcionando o tratamento e tal. Mas enquanto não saiu aquele resultado daquele exame, eu estava tremendo que nem vara verde, parecia assim que ia morrer do coração, estava tendo um treco ali. Aí eu acho que Jesus estava nesse momento olhando para mim, dizendo, tá vendo? Cadê a fé que tu tanto fala? Com medo, eu tinha, mas assim, sou humana também, né? A gente também tem que acolher que o humano, a gente é ser humano, né? Então, tinha ali um medo. Então, quando o exame veio confirmar, tipo, aí eu acreditei vendo, entendeu? O exame confirmou o que eu estava sentindo, que era que, graças a Deus, está tudo bem, está tudo seguindo corretamente, né? Não voltou nada por enquanto e não vai voltar também, e está funcionando. Mas como a gente tem a fé pequena, né? Eu me vi nesse meio ali, eu digo, ai meu Deus, a minha fé não chegou nem no tamanho do grão da mostarda, que horror. Fernanda, pode falar, meu amor. Só para complementar essa questão da fé, né, e desse episódio da transfiguração, porque quando a Camila estava falando, né, que talvez a gente que quer crer, né, que a gente está um pouquinho mais preparado para enxergar, eu pensei que, assim, a única diferença em relação aos discípulos é que hoje em dia a gente também precisa lidar com os falsos profetas, né, a gente também tem medo, né, dos falsos messias e tal, então, na hora que ela falou, eu pensei exatamente o que a irmã falou depois. Seria só a fé e o Espírito Santo que conseguiria revelar isso para a gente. Porque, como humanos e falhos, mesmo com um pouco de conhecimento, não sei se eu falo por mim, não sei se eu conseguiria enxergar essa transfiguração, se eu teria essa fé necessária ou esse esclarecimento. Então, acho que só pelo Espírito Santo mesmo. Sil, deixa eu falar um pouquinho sobre essa fé, que eu tenho refletido muito nisso, né? Quando você diz assim, eu passei esses dias ansiosos para ter o resultado dos exames do seu marido, e você acredita que isso é falta de fé, como que eu entendo? Hoje, para mim, fé é aceitar aquilo que é. Isso é fé.
Porque, na verdade, nós nunca vamos deixar de ficar nessa expectativa pelo resultado das coisas, porque a gente não tem como prever, não tem controle sobre muitas das coisas. Então, para mim, agora, como é que eu vou viver? Como é que eu vou desacreditar da minha fé? Não, eu tenho minha fé de que o que vai ser é o que é, mas eu sou ser humano. Enquanto eu não tenho a resposta disso, eu tenho que ficar na ansiedade, mas tenho que saber, tenho que aceitar que aquilo que for é o que tinha que ser. É aquilo que precisa ser. Então, assim, eu resolvi essa minha questão de não duvidar da minha fé. Eu tenho fé, eu tenho certeza de que as coisas serão como devem ser, mesmo que sejam diferentes daquilo que eu quero. Então, ficou tão mais calmo, sabe, Sil? Eu não ficar brigando comigo porque eu não tenho fé, porque eu estou nessa ansiedade por um resultado. Não, porque eu sei que o que for será o que tem que ser feito, mesmo que não seja favorável àquilo que eu imagino que fosse o melhor para mim. Então, assim, está ficando mais suave entender essa relação com Cristo e com Deus, sabe? Continuo na minha fé, sim, mas sou humana, eu não sei o que vai acontecer. Então, fico ansiosa, fico preocupada, mas sei que o que for é o que deve ser. E aí eu me acalmo. Essa sua fala é muito perfeita, porque realmente a gente ter certeza que as coisas acontecem porque Deus permite, porque Deus cuida de nós, e que o que vai acontecer, mesmo que não seja o que a gente espera, né? Porque daí é uma questão aí com Deus mesmo, realmente muito bacana. Eu até te agradeço essa tua fala, porque eu acho que eu estava precisando escutar. Isso traz um alívio para a gente, né? De não ser assim tão sem fé nessa vida. E também enxergar que a gente é humano e que a gente tem os sentimentos, eu falo muito, né? Eles são inerentes, a gente vai sentir. A gente só precisa, né? Eu senti aquele medo, eu senti aquela ansiedade, né? E tá tudo bem. Acontece, né? Pode falar, Fernanda. Só eu que falo, né? Mas eu já vou parar. É só porque a Kátia falou e eu lembrei de uma coisa que foi muito forte para mim na oração, acho que foi de janeiro. Que ela falou assim, é o que tiver que ser e a gente está amparado, né? E eu lembrei, assim, haja o que houver, a misericórdia divina nos amparará, né? Alguma coisa assim, que era a frase, né? Que isso também ficou muito forte para mim. Haja o que houver, a misericórdia divina nos encontrará. E eu acho que isso é um colo, né? Isso. Um alento e um exercício de fé. Perfeito, Fernanda. Exatamente. É o que é diferente do que eu quero ou gostaria, mas eu sei que ali tem alguma coisa que é bom para mim, que eu estou aprendendo alguma coisa, que eu vou modificar um comportamento, uma exigência, uma expectativa que não era para ser. E tudo bem, né, Fernanda? Esse colo foi maravilhoso, de que mesmo que não seja como eu quero, eu tenho um colo para eu chorar minhas mágoas, né? Como humana. Como que somos, né? Realmente a frase é: confia em Deus e persevera na trilha do dever, na certeza de que haja o que houver, a misericórdia divina te sustentará. Isso é lindo, isso é lindo. Isso me chega, me arrepia, né? Saber que a gente tem esse colo para chorar, para desaguar, né? As nossas emoções e os nossos sentimentos. Falando, completando isso que a Kátia está dizendo, eu digo assim, místico no sentido porque, para não falar santos, por causa de relação à igreja, à tradição católica, mas foi isso que aconteceu com São Francisco, foi isso que aconteceu com Santa Teresa de Jesus, não é simplesmente um fechar, eu sei que não é assim que você está falando, Kátia, eu só estou, talvez, colocando em outras palavras o que você quis dizer, mas assim, não é simplesmente, não tem jeito, vou ficar de braços cruzados. Isso.
Mas o aceitar é o que mais louva a Deus, porque, veja, Santa Teresa de Jesus, ela dizia assim, isso no jeito dela de ser, né? Ela dizia que ela queria ser como uma bolinha, como uma bola na mão de uma criança. Então, Jesus e ela, como criança, ela tipo uma bola, que ele jogasse para ela onde ela quisesse que ela iria. E isso é digamos assim, é um despojamento de si que a gente não vai dizer assim, os santos, de modo de dizer, mas começa no nosso dia a dia. Para chegar do jeito desse pensamento que a Kátia tem, que ela está desenvolvendo, isso é um trabalho diário, porque não é fácil, não. Não, É não muito é. difícil. Então, esse abandono, esse desprendimento de si mesmo, porque a gente não é aceitar simplesmente numa submissão. Ah, não tem outro jeito, então tem que aceitar. Não é isso, sabe? Porque eu acho que essa aceitação a qual ela está falando é de um trabalho muito grande interior, sabe? E a vida faz isso com a gente. E São Paulo, ele mesmo diz, Deus só permite algo que a gente automaticamente pensa que é triste, porque ele pode tirar coisas muito maiores do que a gente pode imaginar. E é exatamente isso. Aí as coisas, completo que ela falou, as coisas se tornam, parece que fica fácil, a gente não se desgasta, não fica naquele desespero, né? Porque senão a gente fica lutando. É uma luta que É um uma luta desgaste. interna. E a gente acaba se desgastando, fica doente, fica pior. E não é assim, não é igual assim, igual a música que o pessoal fala, deixa a vida me levar. Não, aí não é bem Não é assim, bem né? assim. Eu faço o que é necessário e Isso, aceito o resultado que houver, né? Gente, um entendeu? beijo. Eu tenho que começar a minha mentoria. Que bom estar aqui com vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Beijo. meninas! Tchau. Fica com Deus. Tchau, Kátia. Querida. É. Ela sempre traz uma alegria, assim, pra gente, né? Mas é exatamente isso, né? É. É um desprendimento que não é fácil, né? Não é, eu acredito que para mim não é, entendeu? Mas é exatamente isso. E pá, eu não sei, mas assim, a experiência para mim que quanto mais eu faço esse movimento, parece que mais as coisas fluem, entendeu? Sempre tem, não é que vai tudo dar certo, mas elas fluem de uma maneira, porque é exatamente isso, é o confiar, é ter confiança em Deus, né? Os caminhos, eles vão se dar. E é o que você está vivendo agora. Agora, é claro, você está fazendo um tratamento, a gente quer, mas a gente sempre fica. Sabe qual é a sensação? Toda vez, por exemplo, eu há pouco tempo, não agora, eu tinha que fazer exame, que o médico eu nunca tinha feito, fiz um verdadeiro raio-x, não, fiz um verdadeiro, como é o nome daquele? Ultrassom, eu brinquei com o médico, ele só não fez da cabeça ao pé, por todo o corpo, porque não dava, mas eu fiquei horas para fazer dos vasos, né? Carótida, não sei o quê, por causa da diabetes. Eu nunca tinha feito. Eu sou diabética há quase 30 anos, aí a gente vai. Mas na hora que eu fiz, e o médico já dá o resultado na hora, eu fiquei horas naquela sala, eu já estava me sentindo assim, comecei a ficar, aí o médico, não, tá bom, tá bom. Mas é sempre aquela sensação de que será que não vai ter nenhum comprometimento? Até o médico terminar tudo, a sensação para mim é sempre assim, igual antigamente, quando a gente fazia vestibular, aí a gente ia ver se passava a faculdade, todo mundo lá na lista se passou, sabe? Então, essa sensação é sempre aquela de você vai receber a resposta, aí quando o médico disse, irmã, está tudo perfeito, só não tem problema nenhum circulatório, mas a gente fica. Já pensou, se o médico fala alguma coisa, a tendência, né, é piorar. Então, é a mesma coisa que você está falando. Você vai, você está confiante, mas a gente fica, sabe? A resposta vai vir, né? E vem, né? E Deus consola, né? Ele sabe que isso não é falta de fé, não é desconfiar, mas faz parte, né? Isso faz parte. E ele comprova mais isso, né? Como ele comprovou para o seu esposo, né? Para vocês, né? Sim. Jesus disse aqui na 18, homens de pouca fé, né? Exatamente. Mas porque, assim, na prática mesmo, não é fácil, né? Não é fácil a Não. gente
a gente aceitar, né, que aquilo que está acontecendo é o melhor, a gente aceitar o resultado das coisas, né, e isso acaba trazendo essa dúvida da própria fé, né, mas que realmente a gente tem que também, assim, se hoje eu achei, né, eu digo assim, se hoje eu achei que eu não, não fui bem, né, no meu exercício de fé, tipo, balancei, né, como amanhã é um novo dia, como disse a Fernanda antes, né, e são 24 horas, né, novas e meses novos para a gente continuar trabalhando, o que não dá, né, para ficar se cobrando excessivamente, né, e aí piorando a situação, que nem a irmã falou, a ponto de depois talvez até adoecer, né, adoecer o próprio corpo, adoecer a mente, digamos assim, com as cobranças, com as dificuldades aí que advêm disso, né. Estamos com 1 hora, alguém quer pegar uma aguinha, fazer xixi, pegar algum café, alguma coisa, ou vamos continuar direto? Eu estou tomando água aqui. Intervalo que quando a gente era criança chamava de recreio. Intervalo e ninguém viu. Você foi para o intervalo, né? Levei o celular comigo. Eu falei, tem o dia inteiro. Só porque eu fui ali buscar água, já começaram a pedir as coisas. Eu falei, deixa eu correr de volta pro meu quarto. Quando sai já sabe, né? Um monte de coisa. Já terminou? Não, engraçado que como eu tive um aprendizado para conseguir tirar esse momento assim, né, de a gente parar 1 hora e tal, eu aprendi isso com a Shirley, da Guria da Mochila Amarela, porque eu não conseguia, claro que a Ana Júlia na época era mais pequenininha e tal, né, mas eu vejo que nem a Fernanda com o bebê, né, que é pequeno, o Rafinha é pequeno, mas assim, eu não conseguia, tipo, dizer que eu ia ficar 1 hora dentro do quarto e estudando, ou fazendo um curso, ou uma mentoria, ou fazendo uma live, que fosse, né? Eu não conseguia fazer isso na época. Foi lá no início da pandemia, 2021, ali, eu não foi por isso que eu até demorei para fazer os meus projetos ali, o projeto das lives, essas coisas, porque eu tinha medo de me comprometer e não conseguir cumprir, assim, porque o marido chamava toda hora, a nenê chamava toda hora, os filhos meninos que na época moravam com a gente chamavam toda hora, eu não conseguia nem ficar 15 minutos lendo um livro, né? Então eu disse, como é que eu vou fazer para fazer as coisas? E é um aprendizado a gente dizer o não também, né? Dizer, agora, que nem você falou, teve o dia todinho para pedir as coisas, agora espera eu terminar o meu curso, mas não é fácil, a gente precisa realmente priorizar ali aquele tempinho para a gente. E é um tempinho para a gente aprender a entender a gente mesmo, mas é um tempinho para Deus também, né? Porque o assunto é muito bacana isso, né? Com certeza. Eu ia trazer Jesus lá em 16, ele falou assim que para negar a nós mesmos e segui-lo, né? E essa também é um versículo que eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque nós temos muito aquela questão assim, eu sou assim, né? Porque a gente quer aceitar as pessoas como elas são, né? Então, a gente deve, né, ter que aceitar as pessoas como elas são. A gente não pode esperar que as pessoas mudem. Sim. Só porque a gente quer, né? Então, eu tenho que aceitar os defeitos do meu filho, eu tenho que aceitar a forma como minha filha é e tal. Então, uma coisa é a gente aceitar, né, os outros, né? E aí a gente traz isso às vezes para a gente. Mas eu sou assim mesmo,
eu sou assim, sempre fui assim, né? E deu. Não, mas peraí. Aí quando a gente fala da gente mesmo, a tal da síndrome de Gabriela, daquela música, eu nasci Eu assim. nasci assim, é você. Essa é a Jill que canta ela, né? É. A gente não, aí não pode a gente dizer de nós mesmos, eu sou assim, deu. Não, peraí, se eu sou assim, e esse eu sou assim, não está muito legal, as minhas atitudes, a minha fala, sei lá, minhas ações não estão condizendo aí com o que Jesus nos ensina, então eu posso escolher mudar, mas é tão o limiar entre eu fazer isso para mim e querer que os outros façam é muito pequenininho ali, né? A gente tem que aceitar os outros como eles são. A gente pode falar marido, filhos, mãe, pai, né? Amigos, se são pessoas que a gente tem abertura, claro que pode falar, né? Mas tu tá vendo, que nem a amiga da Adri falou para ela, mas você tá vendo que você tá murmurando, mas você poderia agradecer por causa disso, disso, disso. É uma fala de um anjo ali que está falando através dela naquele momento para fazer a gente despertar de alguma forma. Então, nós também podemos sim falar, vou falar para o meu marido aqui para ele melhorar tal coisa, mas ele só vai mudar, só vai melhorar se ele quiser, né? A gente não pode mudar o outro. Né? Sim, então, quando Jesus disse para a gente negar a gente mesmo, como que isso é difícil, a gente realmente enxergar o que em nós não é legal, não está correto, algum tipo de atitude, algum tipo de fala, né? De preconceito, algo assim, né? Mas negar a nós mesmos, né? Negar o mundo, negar que eu digo é deixar para trás, né? Deixar o que o mundo quer que a gente seja, né? E escolher ser diferente, escolher ser melhor, né? Essa percepção, ela não é fácil de fazer. E eu entendo que estar aqui, né? Estar no meu momento, ou estar até nas lives, ou estar e até indo nas instituições religiosas da gente mesmo, né? A gente buscar essa melhora da gente mesmo é um fato muito importante que eu enxergo até como um atenuante, digamos assim. Deus acho que pensa assim, mas eles estão tentando, ela está tentando, então aquela escorregadinha ali, pisou no tomate ali, escorregou, mas vai melhorar na próxima, né? Eu acho que ele chega a dar até mais força para a gente, não, continua, filha, continua que você consegue. Eu acho que funciona bem assim na prática, né? A gente vai se esforçar e aí vai dar um espaço, né? Quando a gente tira de dentro de nós algo meio pesado, meio difícil, né? Dá um espacinho ali no coração, aí vai preencher com o quê? Bora preencher com a luz, né? Com palavras do bem e esforço, né? De ver as coisas positivas, né? Claro que ser positivo o tempo inteiro, tem que ter cuidado com aquela tal de positividade tóxica, né? A pessoa tá lá morrendo, né? E não faz, não, mas vai passar, Deus vai me curar. Não, Deus vai te curar se tu for no médico, né? Ele não vai te curar se tu ficar em casa orando só, dependendo da doença, né? Tipo, aí não é falta de fé, não, aí tem que agir, né? Tem que ter uma atitude condizente com que Deus permitiu que tivesse aqui nessa terra, né? Então funciona mais ou menos assim. Você tem, irmã, uma outra visão do negar a nós mesmos ou é isso mesmo? É exatamente isso, né? Porque para seguir a Cristo, nem sempre essas palavras, a nossa língua, né, às vezes não traz como a gente imagina, esse negar, como anular-se completamente, mas negar a tudo aquilo que faz parte da nossa própria natureza e que sempre somos o primeiro, porque, na verdade, o discípulo, ele vem após o mestre. Então, você precisa negar-se a si mesmo para seguir o mestre. Agora, Jesus mesmo fala como é que, quando ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, quer dizer, você também não pode ser o senhor de tudo, não, eu sigo, e no caso, né, Jesus é o mestre, então nós temos que sempre que segui-lo.
Então, ele é que está à frente. E ao discípulo cabe seguir ao mestre. Então, é preciso que a gente negue isso, né, a si mesmo, quer dizer, a todas as nossas tendências, né, de sermos, nós acharmos que nós somos, bom, mas sempre abaixo, não aquele. Então, tem que negar-se e tomar a sua cruz e siga-me. Agora que a gente está na quaresma, que a cruz está bem assim, tudo na leitura, em tudo, né? A cruz não é para a gente chegar na Páscoa, né? Então, a gente está fazendo aquele exercitar-se, né? Aquela ascese, né? Que realmente é o exercício. Aquilo que a gente estava já falando, né? Para poder esquecer, tá tudo no exercício. A gente precisa exercitar. Ninguém vai ser um grande atleta se não exercita o corpo. E é nessa ascese do corpo é que eles são grandes atletas, né? Que agora já vai vir agora as Olimpíadas, a gente acha maravilhoso, mas ó, não é fácil para eles serem o que são. Não é fácil, não. E eu acredito até exatamente isso, esquecer-se de si mesmo, que provavelmente devem, às vezes, ficar com sono, querer comer uma coisa gostosa, e não pode, porque, né, eles têm que dar o máximo de si. Só que humanamente falando, né? Aqui esse exercício é para que nós possamos crescer cada vez mais no nosso olhar e no nosso espírito, né? É uma sede corporal, mas para que o espírito se eleve cada vez mais, né? Porque a gente não é só espírito, né? A gente é corpo, né? Então o corpo precisa estar junto com o espírito. Então esse negar-se a si mesmo não é outra coisa a não ser isso mesmo, né? Para que saiba que só existe um mestre e que ele é o nosso mestre. E porque também, se a gente deixar, a gente tem uma tendência de querer ser o mestre de todo mundo, né? Então, a gente já acha que só porque alguma coisa a gente já é mestre, a gente quer mandar que as pessoas sigam a gente, porque tem que ser como a gente, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim. Até tem em 19, né, Mateus 19, uma parte que os apóstolos falam, mas a gente está fazendo isso tudo que você falou, e o que nós ganhamos, o que nós vamos receber com isso, né? Então, é a mesma coisa, a gente vai lá na nossa instituição, a gente, sei lá, faz o devocional, faz um estudo, e aí já começa a perguntar, dá um tchauzinho aqui para as minhas colegas. Cadê ela? Não pode ser no meu, não, que o seu estraga, tá, filha? Aí a gente já vai lá, vai 2 vezes na igreja, vai 2 vezes bateu a porta, no negócio, em algum lugar das nossas instituições, e aí já começa, mas não sei o que eu vou ganhar? Eu começo a negociar ali com Deus, mas eu tô vindo, faz 2 vezes que tá indo, né? E cadê o exercício, né, no dia a dia? Já quer o reino dos céus, já quer o reino dos céus. Mas é aí, Sil, é aí que eu estou dizendo, nós já encontramos um ponto que responde à diferença em João e os discípulos. Uma das diferenças é essa. Você não vê em momento nenhum João perguntando a Jesus, o que eu vou receber, o que vai receber, né? Isso é só porque você falou e me lembrei agora. Mas, exatamente, mas cada um tem o seu jeito, né? Aqueles que queriam brigar, aqueles que queriam sentar, isso aqui. É aquilo mesmo, né? Cada um, é a abertura que cada um, todos foram chamados, mas precisou a vinda do Espírito Santo para eles abrirem a cabeça. Enquanto João já estava, né? João já sabia, nossa, ele já estava em tudo. Os outros precisaram. Às vezes a gente acha engraçado, né? Para não ficar uma coisa assim muito, muito forte. Mas imagina, Jesus falou assim: eu estou aqui, não adiantou. Agora o único jeito agora para esse pessoal abrir a cabeça é vir o Espírito Santo. Eu vou, mas o Pai vai enviar, nós viremos, mas o Espírito Santo. Não tem mais o quê, entendeu? Primeiro o Pai fala com o povo, depois Jesus se encarna e vem o Espírito Santo, não tem mais, a Trindade toda já se manifestou. E senão já está chegando. Só falta a gente se coçar, né? Tipo, vamos fazer o nosso esforço agora, né? Eu estou procurando. Mas é isso.
Tô com frio, gente. Eu liguei Frio? É que eu liguei o ar-condicionado um pouquinho. Aqui está um calor, né? Aqui está mais de 40 graus. A sensação térmica é mais de 40. Aqui tá calor, tá muito calor. Aí eu liguei o ar, né? Só que aí agora me deu frio, porque gelou demais. Desligar ele. Ah, sim, tem que diminuir um pouquinho, é verdade. Ainda bem que a gente tem o ar, porque às vezes o Dudu fica assim, meio se sentindo meio mal, meio enjoado, meio tal. Daí parece que nesses dias calor o ar fez uma boa ajudinha para ele. Que bom. A gente tinha ele velho lá de anos para trás e ele foi andando com nós de lugar em lugar embaixo do braço. Que legal. Mas eu estava lembrando naquela parte que fala dos impostos lá de Mateus 17, que daí Jesus não quer escandalizar e vai dizer, não, então nós vamos pagar os impostos do templo, né? Porque não são os do governo, são os do templo, né? Os da igreja, digamos assim. E aí ele diz para o Pedro pescar o peixe, que dentro do peixe vai ter a moeda para pagar o imposto. Eu fiquei naquela do vá pescar, né? Porque como ficou forte para mim essa questão de que a gente tem que agir, tem que fazer as coisas, né? Em vez de Jesus, sei lá, pegar ali, fazer a moeda aparecer, sei lá, ou dar a moeda na mão dele, não, vai lá, pesca o peixe, que dentro do peixe vai ter a moeda. Né? O quanto essa nossa ação, né? Esse nosso exercício, ele tem que ser trazido ali sempre no dia a dia, né? E é uma coisa até simples de fazer quando a gente para pensar. A questão é que o mundo, a nossa vida corrida, o dia a dia, ele vai nos engolindo, né? Assim, tem muita coisa para fazer, né? Mas a gente pensando nessas coisas de exercício no dia a dia, a gente vai percebendo ali essas questões de agir mesmo. Tô no trânsito, sei lá, tô dirigindo e alguém vem e quase te dá um acidente ali por causa de imprudência, né? A Silmara de antigamente mandaria ele ir passear, né? Num lugar bem feio. Mas a Silmara de hoje em dia já fica pensando diferente. Eu digo, nossa, graças a Deus que não aconteceu nada, né? Nem com eles e nem com os meus, né? E espero que ele consiga, né? O que ele precisa, que Deus dê a ele o que ele precisa, porque às vezes ele pode estar indo para um hospital com alguém morrendo dentro do carro, a gente não sabe, né? E às vezes pode ser só uma pessoa mesmo irresponsável, mas que a gente consiga, no exercício do dia a dia ali, ir trocando essas nossas reações, né? É uma questão de agir, né? Jesus ensinou a gente a pescar, né? E não deu o peixe direto nas mãos da gente, né? Eu gostei dessa mensagem, digamos assim, subliminar ali nessa parte que tinha de Mateus, acho que é 17, né? Quando a gente está, sei lá, no mercado. Estava no mercado essa semana e a moça estava visivelmente de mau humor ou com algum problema. Ela podia estar até com dor. Sim. Sabe o que é? A Silmara de antigamente ia dizer, pessoa mal-humorada, que chato, né? Assim, mas hoje em dia já não tem esse tipo de reação, graças a Deus, né? Então, eu vi que a pessoa nem olhava para a gente deu boa tarde, começou a botar os produtos, ela nem respondeu, né? E aí foi passando assim, meio que jogando as coisas assim, né? E aí eu e o Dudu, a gente se olhou e eu falei assim, né? Eu falei para ele um sinalzinho assim, deixa assim, né? Deixa quieto. E aí eu pegava com as coisas, ajeitava direitinho e tentei fazer uma oração por ela, porque eu ia fazer o quê? Eu ia dizer, moça, o que tu tem? Não, mesmo que eu quisesse, não ia funcionar, né? Então eu falei, nossa, ela deve estar com algum problema. Podia ser só uma pessoa mal-humorada, chata, daquelas pessoas assim que ninguém aguenta mesmo, que
sei lá, que faz de propósito, inclusive, que diz que ela é daquele jeito e que todo mundo tem que aguentar ela, podia. Mas podia ser que ela tivesse com dor, com cólica, com dor na coluna, sei lá, e tá ali tendo que cumprir o serviço dela, até porque quem está trabalhando é porque realmente porque precisa, né? Então tem que pensar nesse sentido. E aí, como essa substituição na nossa mente muda, né? Até um pouco assim a aura, digamos assim, o lugar, assim, e que no final, quando a gente acabou, eu continuei conversando com o Dudu sobre outras coisas e nós brincamos de alguma. A gente falou alguma coisa engraçada entre eu e ele ali, mas nós estávamos na frente dela. E no finalzinho ali, ela soltou um sorrisinho. Ela deu um sorrisinho, ela riu do que a gente estava falando, né? E aí eu falei, nossa, olha só, né? De repente deu aquela. O Dudu passou e vai deitar? Será que dá? Claro que dá. Mandaram uns corações para você, viu? Só não pode ligar o volume aí. Tanto no vídeo dele ontem, Sil. Nossa, ai, sim, a irmã, desculpa, irmã, no começo, eu estava querendo dar boa noite para casa da gravação e depois me esqueci que você falou que viu a caixa, né? Ela tá aqui atrás, ela não consegui terminar ainda. É muita coisa, gente. Vocês viram? Ai, que amor. A Ana Júlia, o Dudu. O Dudu, meu Deus, Dudu. Quase me faz eu me ficar com aquele negócio enosado, assim, que eu não conseguia falar. Engasgado. Mas eu achei legal, assim, o desprendimento dele, assim, que ele não teve vergonha, ele chorou, ele se emocionou, ele se permitiu, né, sentir aquilo e deixou transparecer que, assim, mexeu até com a gente. Não é fácil, né, a gente se mostrar diante de uma câmera, digamos assim. Ele sabia que eu estava filmando, né? Só não sei se ele sabia que eu ia publicar, né? Mas que ele sabia que eu estava filmando, ele sabia. Mas realmente não é fácil a pessoa, né? E ele realmente se emocionou, porque eu acho que ele vê tanto chegando as cartinhas, as coisinhas para mim, né? Que daí quando veio uma coisa para ele, feita à mão para ele, né? E tem todo esse carinho dessa amizade que a gente tem com o Alexandre de muito, muito tempo, né? Então, acho que realmente tocou, porque às vezes é um presente, parece que é um presente pequeno, digamos assim, é um presente de material, né? Mas às vezes a gente está naquele com o coração assim tão pesadinho, né? E aquele presentinho parece que dá um sorriso, dá uma sobreluz, assim, achei muito bacana. É que às vezes a gente dá muito mais valor para um presente caro, uma coisa chique, e deixamos de se apegar nos mínimos detalhes, né? Que é o carinho, a intenção, a dedicação que a pessoa fez, e às vezes a gente não valoriza tanto as pequenas coisas, a gente só quer que Deus faça milagres grandes, que coisas grandes aconteçam, que a gente ora, ai Deus, eu quero isso, e aquilo grande. E às vezes Deus manda uma coisinha pequenininha pra gente e a gente não dá tanto valor. E às vezes é coisas que Deus tá falando assim, ó, é no pequenininho. Ó, tá vendo aqui? Isso aqui é para você sentir o amor. Se você souber valorizar o pequeno, o grande você também vai valorizar. Sim, muito, muito legal, né? Bom, aqui em casa a gente ri muito, porque eu digo assim, que se me derem uma balinha, eu já fico toda besta, né? E se me dão atenção, gente, é engraçado, né? Para mim, um comentário, sei lá, que alguém realmente diz algo, né? Botou a sua opinião, digamos assim, lá num vídeo meu, né? E daí não é só um comentário de emoji, digamos assim. O de emoji também é legal, porque a pessoa parou de colocar, mas quando a pessoa põe a sua opinião e escreve, eu me sinto assim, tão assim, parece que a pessoa está tirando aquele minutinho para mim, né? Como se tivesse comigo ali, assim, eu me sinto assim toda besta. Então, realmente, é nessas pequenas coisas que a gente vê
ver o amor das pessoas, ver até a ação de Deus na vida da gente, né? É nessa hora. Então, assim, primeiro, claro, que era um exagero de caixa, né? De grande. Mas ele quis fazer assim e chegou numa hora tão legal, assim, que a gente tá tão... Foi uma semana difícil, foram uns dias difíceis, né? E 2, 3 semanas aí com a questão dos exames, com a questão que eu falei, que aconteceu 1 milhão de coisas, e aí a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso, e aí vem uma coisa para te arrancar uns sorrisos, para te arrancar uma emoção, e é muito, muito bom isso. É maior do que o presente físico em si, né? Essa questão do sentir o amor, né? Como é importante a gente fazer isso para as outras pessoas também, né? É muito importante. Sem dúvida. Eu achei que você queria falar alguma coisa? Ah, tá. Ele fez assim, eu digo, será que ele quer falar ali? Botar ele para estudar. Agora até me esqueci o que eu estava dizendo, né? Sim, eu ainda estava dando uma olhada aqui nas coisas que eu anotei a mais, assim, porque não dá para a gente falar tudo, porque foram horas e horas de explanação, né? Mas só para a gente ir trazendo. Que foi ali cadê? Foi aquela do jovem rico que eu queria falar. 19. É que Mateus 19 é muito... 19, 16. Tem muita coisa ali, né? Porque, assim, amar o próximo como a si mesmo é uma das leis maiores junto com amar a Deus sobre todas as coisas, né? Aí tudo que está na Bíblia está dentro de amar o próximo como a si mesmo, né? Porque quando você vai não matar, não cometer adultério, não roubar, não honrar o pai e a mãe, não mentir e por aí vai, né? Isso tudo está dentro do amar ao próximo, né? Só que é engraçado, a gente às vezes fala assim e não consegue fazer as associações, porque é uma coisa muito grande, né? Então, no fundo, a Bíblia inteira, ou todos os nossos estudos que a gente vai fazer, vai sempre voltar que em formas de amar o próximo, né? Como a si mesmo, que não pode esquecer do como a si mesmo. E a gente precisa amar a nós mesmos, né? Eu amo o meu marido e minha filha, quero cuidar muito bem deles e tal, só que daí eu não estou amando a mim mesma, não estou cuidando de mim, daí não vai funcionar. Eu preciso cuidar da minha saúde física e mental também, para depois, a partir do como a mim mesma, então, estou fazendo para mim, aí eu vou fazer, então, aos outros com mais propriedade, digamos assim, né? E eu percebi uma coisa em mim que anos para trás eu sempre fiz muito trabalho voluntário, sempre fiz muito por outras pessoas, amigos, parentes, família, né? E eu não estava cuidando de mim, né? Uma coisa que eu mudei agora, né? Então, esse cuidar da gente, cuidar até do sentimento também, cuidar dessa parte mental, faço terapia também, faço outras coisas que busque a gente entender a gente mesmo, perceber essas diferenças, né? E aí, quando ele fala que é para vender os bens, né, e dar aos pobres e seguir, né, é tão difícil quando a gente lê uma coisa assim que não dá para a gente... às vezes eu me sinto até pecando dizendo isso, errando, dizendo, não dá para fazer isso hoje. Como é que a gente vai ser o quê? Morador de rua? Daí eu vou ser um peso para a sociedade. Né? Não é para ser ao pé da letra, né, irmã? Tem que tem que ser assim, dar do supérfluo, dar até do seu básico, se for possível, né? Mas você não pode ficar sem ter onde morar, sem ter o que comer, né? Entendeu? Então é tão complicado, né?
quando a gente leva, assim, vê a frase, parece que está tão clara a frase ali, não, mas não posso fazer isso. Pode falar, Fernanda. Isso também, eu lembro dessa passagem ter me lembrado um pouco, assim, me feito pensar na soberba, na verdade, do jovem rico, né? Porque ele fala assim, o que eu faço para chegar na salvação? E aí Jesus fala que ele precisa cumprir os mandamentos e tal, e ele falou assim, mas eu já faço tudo isso, entendeu? Como assim, eu já sou perfeito, eu já estou na conduta, né? E aí isso me remeteu muito ao ego, né, do ser humano, né, de se achar exemplo de conduta. E eu lembrei de uma outra passagem que agora eu não lembro, se era Mateus 17 ou 18, que foi quando foi perdoado os impostos de um senhor, e aí depois quando o servo dele pede que seja perdoado os impostos, aí ele não perdoa. Né? Então, assim, é só pra gente, né? É só as benesses pra gente. A gente quer ser exemplo de conduta, a gente acha que a gente é bom, né? A gente acha que a gente vai ganhar em troca. Então, essas passagens me fizeram pensar sobre o ego, né? Humano também, né? Essa nossa coisa de achar que a gente é bom, mesmo não sendo bom. Só Deus é bom. A gente tem essa questão de... Até quando a gente se acha bom, né, mais que os outros, aí fica no sentido de diminuir o outro, a gente já está errado ali, né? Já tá usando da nossa vaidade, digamos assim, num local onde deveria caber humildade, né? Eu vou falar para minha amiga algo que ela está fazendo lá. Eu acho que eu já não sei se eu já dei esse exemplo, mas tem uma amiga minha que estava namorando uma pessoa super feliz e tal. Aí depois de 9, 10 meses de namoro, ela descobriu que essa pessoa era comprometida. Eu não sei como é que a pessoa conseguia, mas ele dormia na casa dela, eles saíam para balada, para barzinho. Ele via ela 3, 4, 5 vezes por semana, e não sei como que ele tinha esposa e filhos, né? No outro canto da cidade. Mas quando ela descobriu, ela estava assim tão emaranhada, digamos assim, naquilo, que ela não tomou atitude nenhuma, ela continuou, né? E por ser uma amiga minha próxima, quando tive oportunidade, eu dei uma faladinha, né? Eu falei, olha, né, não tá certo, tu ia gostar que fizessem isso contigo, né? Uma coisa era quando não sabia, né? Outra coisa era quando soube, né? Tal, e ela não aceitou muito não, ficou brava, né? Então, às vezes a gente tenta, né, ajudar, tenta falar, eu achei que eu sabia mais, sei lá, de Deus, ou... Não sei o que eu achei que estava errado e que eu não gostaria que fizessem comigo, né? Se eu fosse a esposa, eu não ia querer que fizessem isso comigo. E aí, por isso que eu conversei com ela. Mas eu não estava, tipo, na minha opinião, levando o meu ego, né? Dizendo, eu sou melhor que tu, porque eu estou te falando isso. Mas ela levou para esse lado, querendo dizer que eu estava diminuindo ela, algo do tipo. Talvez as palavras também que a gente use não são fáceis, né? Mas é que quando a pessoa também não quer mesmo, né? E aí acabou que tivemos uma contenda ali por um tempo. Depois, agora a gente continua conversando e tal, a gente é comadre, né? Eu sou madrinha da filha dela. Mas, às vezes, a gente até quando quer ajudar e acha que sabe um pouco mais, ou nesse sentido, né, de saber o que é o certo, tentar dizer, olha, mas será que não dá para fazer alguma coisa, para você fazer o correto? Às vezes, mesmo assim, a gente também não consegue alcançar ali, fazer o bem como a gente gostaria. Mas por quê? Porque cai naquilo que eu falei antes, a gente quer que a outra pessoa mude. E não dá, né? Ela que escolhe se quer mudar ou não. Posso até tentar falar, tentar ajudar, tentar apoiar, mas quem vai escolher se vai haver mudança ou não é ela, né?
Exatamente. E a gente precisa pensar na nossa mudança interior, né? Não deixar os egos e as vaidades, né, fazerem com que a gente se ache melhor do que os outros, né? Mesmo em assuntos religiosos também, cristãos, né, também. Eu até eu publiquei hoje. Ai, gente, eu tinha esquecido de tirar as fotos. Nossa, eu tô com a cabeça, né, no outro lado do mundo. Esqueci de tirar as fotos do estudo de domingo. Daí eu botei agora, assim que eu me lembrei, botei. E aí eu botei a frase toda pintadinha, porque adorei essa frase que dizia assim que não se formam os cristãos para serem adornos vivos, né? Não é para ser uma coisa para ser admirada, para ser bonita ali, um adorno, né? Uma estátua, um negócio, né? Na verdade, eles é para agir, né? No trabalho de regeneração e de santificar a existência, né? Então, o cristão, realmente, ele não está ali só para alguém ficar admirando, olhando, olha, ele é do bem, ele é cristão. Não, ele tem que estar agindo, trabalhando, né? Eu gostei muito dessa frase e botei no material que eu publiquei agora. Oi! Tá deitado? A Júlia está chamando lá. É bom ir, porque a gente não sabe se tem uns bichos, né? Oi, mano. Ele tá firme, né? Tá firme, tá firme. Sim, eu já... Hoje é que dia? Hoje é dia... 29. Não, hoje é 29, tá. Último do mês. Eu botei para publicar amanhã, de manhã, né? Mas se vocês quiserem, eu já mando para vocês. Eu peguei uma oração um pouco adaptada, né? Que é com relação à mulher, nós mulheres, já que o grupo é todo feito de mulheres, né? E aí eu peguei essa oração diferente, né? E já tenho também os arquivos desse mês, eles são nos tons assim, lilás e em rosa. Acho que não dá para ver direito, deixa eu ver. Assim, tem coisas vintage, umas mocinhas com flores, acho que tá bonito para quem quiser fazer as decorações. Eu queria já ter feito a decoração no meu planner, né, mas nem consegui também. E teve semanas que eu não fiz nem a decoração, fiz só as anotações. Inclusive as anotações dos dias que eu não fiz a oração e dos dias que eu não fiz as atividades, né? Porque o dia às vezes passa tão maluco, né, que a gente nem lembra que tem atividade para fazer, né? E isso que eu que trago a atividade, então imagina, né? Não imagina. Mas uma atividade que eu achei complicada de fazer foi lá, deixa eu ver que semana foi essa. Foi lá do 18, que era para trabalhar o perdão incondicional. Uhum. Tanto para o outro quanto para nós mesmos. Tá, eu escrevi aqui, né? E como é difícil a gente perdoar. Perdoar aquela mocinha lá do mercado que estava sendo grosseira, sei lá, com a gente, que depois chegou a mudar um pouco só com o nosso não julgamento das ações dela. Perdoar nossos filhos que fazem umas coisas que dá vontade de estrangular as criaturas. Ai, ai. E perdoar a gente mesmo, né? Quando a gente erra, quando a gente vê que faz alguma coisa, ou quando a gente percebe que não está se amando o quanto deveria se amar, também não adianta ficar se culpando, né? Tem que se perdoar e ter que mudar, ter que agir, né? Que é difícil também, né? Eu mesma, assim, demorei muito tempo para tomar os meus medicamentos direito, para fazer terapia direito, para fazer várias coisas que é para mim mesma, né? Então, ainda tenho muito claro que evoluir. Tá tudo bem? E aí, essa questão de perdoar também, perdoar, às vezes até quando a gente lembra histórias de passado, alguma coisa assim, né?
coisas que ficaram para trás, né? Como é importante se lembrar disso, até fazer uma oração pelas pessoas, apesar de se não tiver mais, né, contato, nunca mais viu, nem sabe, mas como seria importante, né, mandar uma oração nessas horas. Então, nessa prática, digamos que teve dias ali que eu não consegui dar um Vzinho ali, um checkzinho, não foi fácil. Alguém tem dificuldade de perdoar, gente? Conta aí para mim. Eu nessa semana, para mim, também foi bem desafiador, né? Tanto nessa como daquela da vigiar a boca. Foram as 2 semanas, assim, que eu me daria um 2. Foi que quando, assim, você se policiava e... depois, agora já foi. Aí depois eu ficava remoendo. Viu? Não era para você ter feito isso, mas aí eu devia entrar nessa parte de perdoar a mim mesmo. Eu errei, mas eu reconheci meu erro. Mas aí, às vezes, por orgulho, eu falava assim, não, agora já falei, agora deixa para lá, não vou tocar nesse assunto, porque vai remexer de novo, vai voltar tudo de novo. E foi assim, tentar e, às vezes, se policiar. E uma coisa, assim, que eu gostei do que eu vi, que às vezes eu falava coisa, mas eu sempre falei isso. Eu sempre falei, mas eu não me dava conta se eu tava magoando, se eu tava deixando triste, mas eu tava naquela. Eu sou assim, eu sempre falei, ninguém nunca falou nada, né? Aí você começa, não, mas isso não tá certo. Eu não devia ter falado, viu? Às vezes eu magoei, eu devia ter ficado calada. Perdi uma oportunidade de ficar calada. E às vezes eu falo assim, não, eu devia ter falado, por que eu fiquei quieta? Né? Aí você, coisa assim que no dia a dia, antes do meu momento, era coisa assim que eu não prestava atenção. Né? E passava despercebido, e hoje eu consigo me policiar com as atividades, o que eu estou fazendo. Às vezes é coisa assim, ela é assim mesmo. Ela fala pelos cotovelos. Mas tem coisas que a gente pode mudar e às vezes fica eu bem comigo mesmo. Porque às vezes eu ficava me remoendo e hoje eu já consigo me perdoar mais e dar uma chance para mim dizer, você não está perfeita, mas você está tentando. Legal, mas perceber, já é uma coisa maravilhosa, na minha opinião, perceber, né? E tentar também, né? Tentar fazer a atividade funcionar. Muito bom, muito bom. Continua, né? É aquela coisa, se perdoa, né? E segue, né? A gente nunca vai ter certeza se estava certo ou errado, falar que nem você disse, deveria ter falado alguma coisa. Mas para ajudar nessas decisões, só pensa assim, o que eu ia falar que eu não falei era bom? Eu estava pré-julgando alguém, ou o que eu ia dizer era sobre, sei lá, sobre Deus, era uma coisa boa, né? Então, aí dá para fazer uma régua ali, uma balança para tentar ajudar, né? Porque às vezes o que a gente ia dizer não era tão bom assim, né? Então, se não falou, de repente era melhor mesmo não ter falado, sabe? Às vezes o silêncio é melhor. A gente não tem como ter 100% de certeza, né, nessas coisas, mas é uma boa régua, né? Pode falar, Camila. Essa atividade do perdão, para mim, quando é com os outros, perdoar incondicionalmente, correndo o risco de parecer metida, mas para mim é fácil. A minha mãe, tinha vezes que a minha mãe, ela não esquece. Minha mãe, ela é um poço de memórias, e nem todas boas, principalmente se ofendeu. Então, às vezes, alguma pessoa me causava uma ofensa ou uma mágoa, e um pouco mais para frente estava me pedindo ajuda, ou estava sofrendo, e eu estendia a mão, e minha mãe me chamava de trouxa. Meu Deus! Para de ser trouxa, você não está vendo que essa pessoa te machucou, te derrubou, e você está estendendo a mão para ela levantar. Então,
Com os outros, o perdão para mim é tranquilo. E eu esqueço. Eu esqueço. Tem uma pessoa só que eu não esqueço, mas eu perdoei e não convivo mais e tudo bem. Agora, quando é o negócio do perdão comigo mesma, eu falei para uma amiga, falei, calma, você é um ser humano, você não é Mulher Maravilha, dá um tempo, se perdoa, né? Exercita o perdão com você também. Mas é o roto falando do rasgado. Eu sou também exigente, eu tenho dificuldade de me perdoar. Estou trabalhando isso, estou melhorando nisso aos poucos, mas de vez em quando eu ainda me pego, jumenta, olha o que você fez, né? Aí vou. E para mim, eu acho que a mais difícil de todas foi a dessa semana de acalmar o coração. Porque eu subo a serra muito rápido, eu desespero rápido e eu acalmo rápido, mas primeiro eu tenho que passar por aqueles 30 segundos do desespero, sabe? Aquele meme, né? Vamos nos desesperar com calma. Mas primeiro eu desespero. Primeiro eu deixo aquele negócio vir e é uma coisa assim, e aí depois eu acalmo, mas é um esforço, é um negócio assim mais, sabe? E é um dos motivos eu me cobrar, tipo, aí, ó, você nem sabia o que ia acontecer depois e já ficou desesperado, e aí depois foi bem melhor do que no começo e você já estava desesperado, aí já tô me julgando de novo, entendeu? Então, é aquele negócio, o ciclo, né? Então, o meu momento tem ajudado muito nisso, de eu observar que também cometo falhas e me perdoar e tudo, e ter esse exercício a semana anterior que era exercitar a serenidade, e essa semana que era acalmar o coração, que para mim está muito ligado, caminha muito junto. Eu consigo muito exercitar a serenidade com os outros, o outro pisa na bola, eu respiro fundo, mas quando é uma tarefa minha, quando é uma coisa que eu não consegui fazer, aí eu já vem o gremlin. É um exercício mesmo, né? Mas interessante como, na verdade, realmente é mais fácil, na minha opinião, com os outros do que a nós mesmos, né? Mas eu lembrando dessa atividade da acalmar o coração, essa semana eu pus ela em prática, menino, todo dia acontecia uma coisa. É o carro que quebrava, era não sei quem que ficou de vir e não vinha, era o bicho, como é que chama? Esqueci até o nome dos bichos que estavam aqui em casa. Escorpião, era os escorpião, meu Deus, era o atoleiro, era o negócio da pia entupida, gente, tanta coisa que eu falei, meu Deus do céu, né? Mas assim, sempre tentando ali acalmar o coração, porque senão vai fazer o quê? É que nem você mesma falou, né? Depois as coisas se resolveram e ficaram talvez até melhores do que os cenários que você imaginou, né? Quando ficou nervosa. Eu não sei se todo mundo estava quando eu contei a história que roubaram meu carro, que foi no ano passado, né? Foi no meu momento do ano passado. Roubaram meu carro no dia 14 de novembro. E naquela ocasião, o que ficou mais forte para mim foi que na hora que eu cheguei na sala, antes de eu ver o lugar onde o carro estava parado vazio, a primeira frase que veio na minha cabeça foi: Deus sabe de todas as coisas. E aquilo veio para mim como uma certeza e realmente Deus sabe de todas as coisas, a coisa para frente foi bem melhor. E aí aconteceu mais uma catástrofe, entre aspas, que nas minhas férias eu fui viajar. E eu fui para o Chile. E na volta eu comprei uma conexão do decolar.com e eu não sabia que o aeroporto do Chile era muito grande, que a Polícia Federal do Chile era muito lenta. E aí a gente saiu correndo para chegar no voo que viria para o Brasil e nós perdemos o voo por conta do tamanho do... E aí, nessa hora, foi o total desespero. Não teve o desesperar com calma. Foi desespero, assim, que veio e me atropelou e aquela cara de choro e aquele negócio. Aí meu marido, calma, respira. No fim, o que aconteceu? O voo que a gente perdeu, a gente ficaria... Eram 3 lugares, fomos eu, meu marido e o enteado, e eram 3 lugares separados, uma poltrona sozinha e 2 poltronas juntas, em corredor. E eu, no final da viagem, por várias questões, eu já estava meio abatida e tal, e a gente tinha combinado que na volta a janela era minha.
e na hora que eu fiz o check-in, não tinha janela. Então, eu já estava triste, eu já estava, assim, abatida, e aí eu perdi o voo, falei, meu Deus do céu, e agora e tal? E aquele rolo tentando resolver e nada resolvia, e aí Deus, que sabe de todas as coisas, tocou o coração da mulher da Latam, e ela veio para mim e falou assim, me dá os seus documentos que eu vou resolver o seu problema. E ela resolveu o problema, colocou a gente no voo seguinte, com 3 lugares juntos, e na janela. E eu tive a oportunidade de voltar na janela de dia, por cima da Cordilheira dos Andes, olhando aquela maravilhosidade, tirando foto daquilo e apreciando aquela paisagem. E aí, quando que eu sentei ali na janela, eu pensei, tá vendo? Deus sabe de todas as coisas. Mas é isso, primeiro veio o desespero, não tinha tarefa ainda do meu momento para acalmar o coração. Não, mas essa não para nunca, tá? Não é só na semana, hein? Ah, mas que legal, olha que bom. Tá vendo? É assim a vida. Fala, Fernanda. Não, só para falar para Camila, que eu, assim, todas as vezes que eu voei, eu sempre voei em dias lindos. Sabe, assim, aquele dia de céu azul, aquela paisagem. E aí, toda vez que o avião chega lá em cima, eu falo, gente, como tem gente que não acredita em Deus? Olha isso aqui, gente. Olha esse céu, né? Olha a habilidade humana de fazer um negócio desse voar. E, meu, aquele mundo, né? Aquela coisa, eu não sei, aquelas nuvens, né? Você vai passando no meio daquelas nuvens e você fala assim, como alguém pode chegar numa experiência assim e achar que Deus não existe? Muito legal. Eu, às vezes, brinco lá em cima, quando eu pego o voo assim, eu brinco com Deus e digo, eu tô mais perto de você. Mas claro que ele não tá em cima, né, gente? Mas assim, para brincar, né? Eu brinco, tô mais perto. Ai, gente, mas que bom esse nosso encontro. Como a gente já está chegando no finzinho do horário, eu gostaria de fazer uma oração, mas em vez de eu fazer uma oração, o Pai Nosso, por exemplo, eu queria ler a oração que é a proposta para o mês de março. O que vocês acham? Fala. Então, o nome dela é assim, ó, Mulher Missionária da Vida. Deus, dê-nos forças de amparar o ser humano para que o ser humano nos ampare. Dê-nos forças de não nos conspurcar no prazer, nem mergulhar no vício. A felicidade na terra depende da mulher, como o fruto depende da árvore. Todas somos mãe, então Deus nos ajude a ser o anjo do lar. Esposa, então Deus nos ajude a auxiliar sempre. Companheira, a acender o lume da esperança. Irmãs, a sacrificar-nos em auxílio ao próximo. Mestras, a orientar o caminho. Enfermeira, ajuda-nos a compadecer-nos dos que sofrem. Somos fonte sublime. Se as feras do mal nos poluíram as águas, imita a corrente cristalina que, no serviço infatigável a todos, expulsa do próprio seio a lama que lhe atiraram. Por mais nos aflige a dificuldade, que nós não nos confiemos à tristeza ou ao desânimo. Lembremos-nos dos órfãos, dos doentes, dos velhos e dos desvalidos da estrada, que esperam por nossos braços, e sorriremos com serenidade para a luta. Deixemos que o trabalho tanja as cordas celestes do nosso sentimento, para que não falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Nosso coração é uma estrela encarcerada, não lhe apagues a luz, para que o amor resplandeça sobre as trevas. Elevamo-nos, elevando-os aos outros. Não esqueçamos de que trazemos nas mãos a chave da vida, porque a chave da vida é a glória de Deus. É um texto de autoria do Chico Xavier com Meimei, assim, adaptado, né?
Eu achei tão bonitinho. É para a gente pensar como mulher, né? Esses tempos eu estava vendo uma série que mostrava, uma série antiga, né? E as mulheres, então, não votavam, não podia isso, não podia aquilo, não podia um monte de coisa, né? E eu cheguei a agradecer dentro do meu coração por essa evolução que nós temos, né? Nesse sentido de que a mulher hoje pode tudo, né? Pode, assim, ela é o seio, né? A chave da vida, que mostra a glória de Deus nesse mundo, né? Mas nós também somos a luz, a liga, né, entre as famílias, entre o amor. É que amor de mãe, mesmo quem não é mãe, mas o amor que a mulher sente de mãe é totalmente diferente, não tem quem acha, quem consiga comparar com qualquer outra relação, né? E por isso que a gente tem que agradecer a Deus por hoje sermos livres, né, por estarmos num lugar onde a gente pode ser cristão, estarmos num lugar onde a gente pode viver sozinho, ou pode casar de novo, pode ajudar a crescer a humanidade, né, votar, pesquisar, estudar, né, então é muito maravilhoso isso, que bom que alcançamos isso na humanidade. E porque março é o mês da mulher, né, teoricamente, por isso que eu trouxe. Ah, Camila vai bater foto? Ou é do gato? É nosso ou é do gato? É do gato assistindo o meu momento junto comigo, inclusive deitado em cima do caderno. Oh. Deitado em cima do caderno de anotação do meu momento. Mas tem que tirar a foto, né? Depois... Até não, eu não sei nem onde foi Posta para meu celular. depois. Quer que eu posta para nós depois. posto? Quer que eu tire aqui? Oba. Tira. Bora bater uma nossa, né? Peraí. Tira uma para nós. Fernanda. Não sei se ela pode. X. Apareceu. Oba. Cheguei. A Andréia, não sei se pode. X. Peraí que eu não sei se foi. Não, Não tá. foi, calma aí. Não foi? Não. Agora foi. Oba. Eu emprestei meu celular para a Ana Júlia ligar para os coleguinhas e ela sumiu com ele. Procurar pela casa. Saiu o gato também. Que bom. bom. Ai, que show. Maravilhoso. Amores, muito obrigada. Fiquem todos com Obrigada a você. Obrigada a você. Vamos lá para mais um mês, né? Mais um mês de estudos e desafios. Obrigada, meninas. Muito bom passar com vocês. Então. Maravilhoso. Obrigado pelo esse encontro, é muito gostoso, é renovador, não tem palavra, né? Ai, que bom. Muito obrigada, gente. Então, beijo, Deus abençoe vocês, todas nós, e até o próximo, hein? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.